Uma vez eu conversei com um cara desses e o problema deles é que eles acham que eles são cristãos e que entendem tudo de Jesus. E aí eles acham que houve novas revelações depois de Jesus. Isso é que é o problema. Jesus não basta. E aí eu citei aquele texto quando Jesus fala do buraco na agulha, que é mais fácil passar um camelo no buraco na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E aí o pessoal agora tem aquela falácia no sentido de falar assim, não, a agulha não é uma agulha. Mas não tem um problema. O que o texto está querendo... Tanto faz, não muda o sentido do texto. Porque a agulha lá da porta estreitinha... Do mesmo jeito é difícil passar um camelo. O camelo não passa também, meu mano. Tanto faz se era uma agulha do tipo que a gente conhece hoje. De costura, de um alfaiate, ou se a agulha da muralha, ela era feita para só entrar gente que se abaixasse, se curvasse. E um camelo não passa, não cabe. Você chega, por exemplo, hoje na Igreja da Natividade em Belém, tem agulha lá até hoje. E você, humano, para entrar na Igreja da Natividade, tem que se abaixar. Sim. Para poder caber e passar. Camelo não entra. Por quê? Porque havia aquelas caravanas de assaltantes que vinham com os seus camelos e entravam nos lugares avassaladoramente. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram aquelas portas onde cavalo, camelo não conseguiam entrar. No máximo, um ser humano podia entrar. E tanto faz se era uma agulha de cozer pano ou se é a agulha da muralha. Não entra no reino dos céus se não se converter. É como o jovem rico. Jesus o amou, mas deixou ir. Isso. E assim, o camelo passar pela agulha é um milagre, que é o milagre que aconteceu com Zaqueu, né? É até possível, mas é um milagre. Zaqueu é o camelo que passou pelo buraco da agulha. Claro, né? E tantos outros passaram, como o próprio texto lá de Lucas 17, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, cujo contexto é esse. Pedro perguntando, então, Senhor, quem poderá ser salvo? Se, para entrar no reino dos céus, o cara tem que ser uma figura despojada disso tudo e tal. Jesus disse o quê? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora, o nosso amigo Zaqueu escolheu a boa parte. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse o quê? Hoje entrou salvação nesta casa. Agora, esse evangelho da porta estreita, do caminho estreito, ninguém quer. Aí o pessoal fica achando que o evangelho da porta larga e do caminho largo é o evangelho que acolhe, por exemplo, o filho do pastor que é gay, que acaba se suicidando de agonia porque o pastor disse, se você falar eu te mato. E o cara entra em estado de culpa. Quem mais se mata por aí não é filho de ateu, nem de agnóstico, nem de ninguém, não. É filho de pastor. Filho de pastor, pastor. É, a mulher do pastor, a filha do pastor. Esse povo é quem mais morre. Assim como foi na pandemia. Que não... O vírus não entrará nos nossos templos, disse o Malafaia, e um monte de outros que fizeram coro com aquela idiotice cósmica. Pois bem, foi o grupo humano que mais perdeu gente na pandemia, foram os crentes. E dentre os crentes, os que mais morreram estatisticamente foram os pastores. Mas ninguém enxerga coisa alguma. No dia seguinte vira a página, está tudo bem, passa o pano, não aconteceu nada, ninguém pensa, vamos adiante. Então, até 95 ainda havia uma esperança. De 95 em diante eu olhei para aquela história toda, eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, comecei a me sentir cúmplice de sequestros, de pastores que mandavam sequestrar outros, até o cara assinar a transferência do campo ministerial para ele, com um templo, cadeira, crente, cara, tudo, muito louco para todo lado.
que contratavam pessoas para jogarem. É parecido com crime, né? O dono da boca, o dono parecido não. O crime é mais honesto. Porque o crime não é praticado em nome de Jesus, a não ser agora o Complexo de Israel, que aprendeu com os pastores que é possível ser safado, mentiroso, malvado, maligno, diabólico e dizer que é de Deus. Eles aprenderam com os pastores. Eles aprenderam com as igrejas. Eles não inventaram aquilo sozinhos. E olha aqui, de crime, no Rio de Janeiro, eu acho que eu entendo mais do que todo mundo. Porque eu fiquei décadas dentro de Bangu, dos presídios, visitando todos os morros do Rio, respeitado por todos os bandidos. E tanto quanto por governador, por senador, por todo mundo, eu transitei de ponta a ponta e transito até hoje. Sim. Outro dia eu estava num podcast no Rio de Janeiro, aí alguém veio e interrompeu com um telefone, uma chamada de vídeo. Aí eu olhei, reconheci o Adler, que eu tinha pastoreado muito em Bangu, quando Bangu era o presídio dos presídios do Brasil. O Beira-Mar não tinha nem nascido ainda, não tinha PCC, que só foi surgir nos anos 2000, praticamente, aqui em São Paulo. Tinha nada disso. Era o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Pois bem, era o Adler falando comigo numa chamada de vídeo: ô reverendo, o senhor me batizou e não fique com vergonha porque eu estou crente até hoje. E eu tenho um podcast que eu faço aqui da favela. Queria que na próxima vinda sua ao Rio, o senhor viesse para ser entrevistado por mim e mais o fulano Beltrano. Aí deu o nome de todo mundo, dezenas que eu batizei, está todo mundo crente. E é de verdade, não é como esse... no presídio mesmo. Eu batizei em Bangu, na Frei Caneca, na Milton Dias Moreira, até em presídios que já foram implodidos, que não existem mais. Então, eu nasci há 10 mil anos atrás. Como diz o filósofo, Raul. Quem faz o pastor? É Deus, o povo, a cultura? Ou o pastor é que faz as ovelhas? Quem que faz quem? Olha, quem faz de fato o pastor é Deus. Agora, quem corrompe o pastor, primeiro é ele próprio. Quando ele se internece, se encanta e se torna narcisista e se enche de glória pessoal, ou ele começa a pregar e fica pensando que o poder é dele, porque a maioria desses pastores só conhece a palavra graça como expressão semântica, mas eles não creem na graça, porque isso. Quem crê na graça de Deus não explora ninguém, não vive para o dinheiro, não vive para ficar rico, tem prazer em que cada um progrida, não acha que o dinheiro de Deus tem que ser posto em gasofilácio, sabe que se você for, como Jesus ensinou, andando pelo caminho, se você não deve se desviar do caído, como fez o sacerdote nem o levita, mas deve fazer como o herege samaritano, que Jesus não quis saber qual era a doutrina do cara. Ele era verdadeiro, porque a verdade é manifesta não através de doutrinas, mas da prática do amor, da fé que opera pelo amor, que levanta o caído, que cuida do caído, que atende o necessitado, que bota o dinheiro dele na estalagem e diz: quando eu voltar, se ele tiver te custado mais do que eu deixei, me fala, porque eu vou ressarcir tudo. O evangelho é abominado, infelizmente, nas igrejas. Eu procuro um DNA de Jesus na maioria das igrejas e não acho um único DNA de Jesus nas igrejas. Então não é um bom negócio falar de Jesus nas igrejas hoje em dia. Olha, eu passei 30 anos da vida, desde 18 anos, quando eu entrei na televisão, de graça, nunca pedi nada a ninguém, sempre me levaram. E eu terminava os meus programas em rede nacional para todo lado. É que a moçada é muito nova, esqueceu de tudo, não sabe de nada, e esse país não tem memória. Sim. Não tem memória nenhuma. Você tem que repetir tudo outra vez. Parece que o que eu estou contando aqui, que devia estar escrito em tudo que é lugar, eu tenho que repetir, porque não há memória. Pois bem, eu terminava os meus programas durante 30 anos ou mais, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você deve lembrar disso.
Você era jovem, novo, mas você devia assistir o programa Paripense, que estava em todos os lugares, e até na TV Globo, de graça. Exato. Eu abria a programação da Globo todo sábado de manhã, de graça. A convite deles. Eu tinha uma sala dentro da Rede Globo. Como aconteceu isso? Para atender pessoas. Porque a Globo sempre foi para os evangélicos, não, né? Ela sempre foi assim para os Malafaias, para os Macedos. Comigo, não. Comigo ele sempre seria esse cara diz coisa com coisa, a gente quer ele perto da gente. Quem me levou lá a primeira vez foi um convite do Dr. Roberto Marinho, quando ainda vivia. Depois eu fiquei amigo do João Roberto, que é o presidente da Globopar, um dos filhos dele, por causa do movimento.